Mas por que tudo isso, né? Por que a gente está falando todas essas coisas? Por que a gente está falando da necessidade de amar, de respeitar, de eu ser pai, assumir a função de pai, eu ser mãe, entender qual é a função de mãe? Parece que a gente se perdeu, né? Porque se a gente não tivesse se perdido, a gente não estaria, nesse momento, fazendo essa programação. Então, eu preciso primeiro reconhecer isso. Não está bom. O planeta não está bom. A minha família também não está bom. Tem dificuldade. Esse reconhecimento é importante para a gente melhorar. A gente não tem como melhorar se a gente não perceber a nossa dificuldade, né? Não dá para ficar no rico sou e de nada tenho falta, porque senão a gente não melhora e não cresce, não se desenvolve. Enquanto isso, Cristo está olhando para a gente e diz: olha, o negócio está feio, o negócio está pobre, está miserável, está certo, vocês não estão nem enxergando um ao outro. E eu aconselho que de mim você busque solução. Olha, então aí a gente tem aí a solução em Cristo. E a gente vê isso lá na Bíblia, né? A gente vê o momento que o ser humano se perdeu. O ser humano se perdeu. Ele toma uma decisão de se afastar de Deus. E no momento que ele toma a decisão de se afastar de Deus, ele perde a conexão com Deus, perde a conexão. Você imagina o seguinte, agora está todo mundo assistindo, está todo mundo conectado aqui, e de repente eu perco a conexão, sumo no mapa. Ou você perde a conexão, você some do mapa, você não tem acesso ao que está se falando aqui. Então você vai ficar, puxa, o que está falando aí? Como é que foi o fechamento? Porque perdeu a conexão, a gente fica perdido. E é desta forma que nós estamos, perdidos, sem a conexão com Deus. E aí a gente resolveu dar solução, né? O ser humano acha que ele, por si mesmo, pode dar solução. E aí a gente vê que no relacionamento familiar, muitos dos conflitos acontecem quando eu, pai, eu, mãe, eu, marido, eu, esposa, quero dar soluções. Então, eu ir na minha casa digo, olha, a solução é essa, 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 essa. E a minha esposa, por sua vez, vem dizendo, a solução é essa, 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 essa. E eu tenho visto, pela minha experiência comigo, né, na minha família, e tenho visto na experiência no consultório, e quanto mais a gente quer dar soluções, mais a gente complica. E quanto mais eu sou cabeça dura, ou seja, a solução é a minha e acabou, você está errado, eu percebo que a gente mais complica também o relacionamento. Mais rigidez, mais complica a relação. E aí o ser humano tentou resolver. Ele está sem a conexão, ele estabelece uma conexão, ele olha para ele e percebe que, de repente, né, ele está nu, sem a conexão. Aí ele resolve fazer a conexão, ele pega um monte de folhas de figueira e constrói roupas para esconder a condição de estar sem conexão com Deus. E perceba, sem conexão com Deus é um caos. Sem conexão com Deus, você só faz besteira. Sem conexão com Deus, as suas decisões são decisões erradas. Sem conexões com Deus, você até fica pensando em querer fazer coisas que não deveriam fazer. Sem conexões com Deus, você até faz essas coisas. Então, essa é a condição que nós nos encontramos, né, nesse planeta, e as famílias também estão nessas condições. Aí Deus aparece, né? Interessante, né? Deus aparece para resolver o problema da falta de conexão, para resolver o desequilíbrio nosso, o desequilíbrio da nossa família. Deus aparece, Deus está aí fazendo aí uma semana de envolve, dando condição de você perceber como é que você está e trabalhar isso. Deus é fantástico. Deus não desiste da gente. Não importa a dificuldade que você tenha na sua casa, não importa os problemas que você está passando na sua casa, Deus não desiste de você. Eu fico feliz porque Ele não desiste de mim. Estou há 42 anos casado, Ele não desistiu de mim. Isso é importante, muito importante. Aí Ele aparece. E qual é o objetivo dele aparecer? Me ajudar. Mas a gente não quer ajuda de Deus. Esse é um problema também humano. A gente não quer ajuda. A gente não pede ajuda de Deus. A gente não pede ajuda de um psicólogo. A gente não pede ajuda de um conselheiro familiar. A gente não quer. Não, eu mesmo resolvo. Eu mesmo tenho a minha vida. Eu vou dar conta de tudo. Eu sei o que fazer. Aí eu não preciso disso porque eu sei. A nossa arrogância é fantástica, né? E o tamanho da nossa arrogância é o tamanho da nossa queda. Isso é importante. É complicado isso. Tem pessoas que têm medo de buscar ajuda, de pedir ajuda.
porque eles acham que sabem. Mas Deus está lá, dizendo, olha, o que é que está acontecendo com a sua família, cara? Ele chega e pergunta para Adão. É a primeira vez que Deus faz uma pergunta na Bíblia, porque pergunta quem faz é quem não sabe. Você não sabe, você tem que perguntar para o seu pai, para sua mãe. Você não sabe o que, que acontece com a sua mulher, você tem que perguntar para ela. Você não sabe como tratar uma mulher, você pergunta para ela, benzinho, o que é que você gosta, como é que você se sente bem, o que é que você quer que eu faça, qual é a forma que você se sente amada, me fala aí que eu quero te amar. Então, quando a gente faz a pergunta, a gente está admitindo nossa ignorância. E Deus está fazendo uma pergunta para a gente. Então, Deus está na ignorância? Não, Deus está fazendo uma pergunta retórica. O que é uma pergunta retórica? Ele sabe a resposta. O problema não é ele está querendo que você perceba o que está acontecendo com você. Então, isso é importante, essas perguntas. Né? E Deus fala, meu amigo, o que está acontecendo? Aonde você está? O que aconteceu com você? O que você fez com a sua vida, ô cidadão? Perceba o que está acontecendo. E aí, o nosso amigo Adão tenta tomar consciência. Acontece isso no consultório, a gente começa a perguntar, e aí, pessoal, o que está acontecendo? O que vocês estão fazendo para acontecer de vocês estarem desse jeito? E sabe o que vem? É o que veio lá com Adão. Aí Adão começa a acusar a mulher dele. Ele diz, olha, Deus, se tiver que morrer alguém aqui, morra ela. Né? Porque tem uma condenação de morte. E ele agora deixa de ser o protetor. Você lembra? Ele foi construído para proteger a família dele, para cuidar da família dele. Agora ele não está afim de fazer isso. A solução dele é brilhante. Ele diz, olha, o problema é dela, mata ela e está resolvido. Eu fico aqui na minha, numa boa. Você entendeu? É isso que acontece hoje em dia. As pessoas, na verdade, estão mais preocupadas consigo mesmo e não estão preocupadas com o outro. E casamento é preocupação com o outro. No momento que eu estou casado, eu estou preocupado com a minha esposa, com o meu esposo, com os meus filhos. E eu não estou nem aí. O problema é dele, o problema é dela. Essa é a condição que a gente faz. Né? A gente vê casos e casos de famílias assim. Tem famílias até influentes na igreja fazendo isso. A gente tem a família, por exemplo, você abrir a sua Bíblia, uma família de um cara influentíssimo, tal do Abraão, chamado por Deus, assim como você também foi chamado por Deus. E Abraão não está nem aí, manda a mulher lá para o Egito, chega para a mulher e fala, olha, você é culpada, quem manda você ser bonita, e por você ser bonita, eles vão querer me matar, você só atrapalha a minha vida. E por causa disso, você vai pagar. E eu vou dizer que você é minha irmã e não minha mulher. Se vira aí nos 30. Ele não está nem aí com a mulher dele. Ele não está nem aí. E a mulher dele lá tentando, Abraão, não é assim que se faz, Abraão. Entendeu? Ai, Abraão, você está pensando o quê? Eu sei resolver, eu sei fazer as coisas. Imagina quando o Abraão chega para ele e fala, quando a Sara fala para Abraão assim, Abraão, vamos ter fé, Abraão. Imagina, aí o cara fica macho mesmo. Né? Porque quem é você para falar de fé? Eu sou Abraão, sou o líder dessa igreja. E tem Abraão, que era aquela época, são meio que terroristas, né? É uma região que tem um clima pesado, né? Ele vem de uma região que hoje também tem esse clima pesado. E aí, quando fala isso, alguns homens dizem assim, é que você está falando isso porque você está sendo usada por Satanás para falar isso. Aí é claro que a mulher tem que calar, porque ninguém quer ser usado pelo inimigo. Você entende? Essa é a condição humana. Com gente boa como Abraão, com gente boa como você faz, gente boa como eu faço. Entendeu? Estamos com um problema sério. Aí Deus está olhando para o cenário, aí chega para a mulher e pergunta, mulher, e aí, o que está acontecendo? E ele fala, o Senhor me deu uma cobra lá que o Senhor construiu, aquela cobra serpente, fez tudo aquilo. Quer dizer, as pessoas não assumem responsabilidade por o que faz. Não assume. Aí você coloca duas pessoas no consultório e cada um começa a falar mal do outro. E ninguém assume a responsabilidade, porque o casamento está mal, por quê? Por causa dela, por causa dele. Essa é a ideia. Né? E a gente faz isso. Eu fiz muito isso. O problema da minha família é minha mulher, sou eu. Né? Sou homem, sou psicólogo, sou adventista, então eu tenho problema? Não tenho, né? É mulher que tem problema. E aí, isso é muito ruim. Essa é a condição humana que nós estamos. E aí? Então, é uma condição crítica, então tremenda. Aí Deus olha para tudo isso e fala, o negócio ficou ruim. Mas aí Deus promove uma solução. Tem uma passagem lá em Gênesis, né? Em Gênesis 3, toda essa confusão, Deus vai estar falando, olha, vai estar complicado.
A situação de vocês, pós-pecado, sem conexão comigo, fica difícil, porque eu sou o amor. E vocês precisam, você lembra? Relacionamento é amor. A base do relacionamento é amor. Você se relaciona é para amar. Você se relaciona com sua mulher, com seus filhos, com seus amigos, é para amar. Você se relaciona com Deus, é para amar. Não existe relacionamento sem amor. É doença, é loucura, e é o que a gente tem visto. E isso é importante, né? E aí Deus vê e percebe, mostra a dificuldade e diz, olha, vocês precisam ter vida. Precisam ter vida. E só vai ter vida agora se vocês tiverem a capacidade de volta de amar. Porque não dá para ter vida saudável sem amar. É um inferno. É complicado. Aí Deus, então, lembra, olha, tem um cordeiro aqui, eu preciso que você mate esse cordeiro. A experiência de dor, de sofrimento foi tremenda. Adão nunca tinha visto um negócio desse. Morrer, morte. A morte do cordeiro, lá no paraíso, está mostrando aquela dor, aquele sofrimento, está mostrando para Adão e para Eva o quanto estar desconectado de Deus é ruim. Deus precisava fazer aquelas pessoas perceberem isso, porque a gente não percebe, a gente não se percebe, a gente é quase que um sem noção. E nos últimos tempos o negócio está feio, as pessoas não conseguem enxergar absolutamente nada. O que vejo de pessoas no consultório que não têm noção de nada, de si nem do outro. E por isso que a relação fica muito ruim, porque eu preciso ter noção de mim e do outro para me relacionar. E aí Deus dá noção, olha o que está acontecendo. A morte faz com que eles percebam o mal que é estar desconectado de Deus. Aí Deus pega a pele do cordeiro e coloca lá, pele do cordeiro, ó, você precisa vestir isso, é a nova conexão. Cristo é a nova conexão. Sem Cristo, você não vai conseguir se conectar com Deus. E sem Deus, você não vai gerar fruto do Espírito. E veja bem, a gente está falando o tempo inteiro aqui da importância do amar. O primeiro fruto do Espírito, lá em Gálatas 5, é o amor. Sem esse fruto do Espírito Santo, a gente fica nas obras da carne, na pornografia, na sensualidade, nas brigas, nas contendas, nas divisões entre famílias. Isso é a obra da carne. Não tem jeito sem a conexão, meu amigo. Não tem jeito. Sem Cristo, você não vai gerar obras espirituais. Lá em Gálatas fala que a carne combate o espírito combate a carne. E Deus, lá no paraíso, deu a Adão a solução, Cristo. Você precisa ter Cristo para desenvolver amor nesse processo. Cristo vem para dizer para mim que eu preciso mudar, renovar, que eu preciso ser um marido diferente, que eu preciso ser um pai diferente, que eu preciso ser um filho diferente, uma esposa diferente, uma mãe diferente. Cristo vem para mostrar que eu preciso mudar. Quando Cristo está chamando, ele está chamando você para você ser diferente. Quando Cristo chama Abraão, ele fala, Abraão, você não dá para ser esse machista que você é. Você não está nem aí para sua esposa, você deixa a sua esposa ser aí, ó. Você só vai trabalhar e deixa a sua esposa ao léu. Não é isso que eu quero. Você está afim? Estou. Aí Deus inicia o processo, o tratamento. Todos nós estamos em tratamento. Todos aqueles que estão buscando a Cristo, que estão buscando a sua experiência espiritual com Cristo. Mas encontrar Cristo não é uma tarefa agradável. A gente fala tanto de Cristo, Cristo é legal, Cristo é meu amigo, Cristo é ótimo, mas a gente tem a noção, a Ellen White fala que quanto mais eu me aproximo de Cristo, mais eu enxergo os meus pecados, as minhas imperfeições. Que cara chato, ele fica mostrando as minhas falhas, fica mostrando os meus defeitos. Eu não quero esse Cristo. Eu quero um Cristo que não fale nada que está errado, que está tudo bem na minha vida, minha família está ótima. Esse é o Cristo que mostra as minhas dificuldades, o Cristo que diz para mim lá em Tiago 4:9, que diz assim, sinta as vossas misérias, lamentai e chorai, converta o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Aí o 10 fala, humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Esse Cristo que pede para eu sentir as minhas misérias,
Para eu parar de sorrir e chorar, eu não quero. É o Cristo, entendeu? Que de repente está tentando falar para Pedro: Pedro, você não é esse cara. Pedro, você tem problemas, não é dessa forma que resolve. E Pedro não ouve isso. E é Cristo que está falando. Ele não ouve, você deve estar falando de outro, não tem problema. Quem tem problema é aquele outro. Entendi, você está falando lá do outro discípulo. Não, Pedro, é você. Não, isso não tem nada a ver, Pedro. Eu sei quem eu sou, eu mato e morro pelo Senhor. Eu faço e aconteço. Eu ouço isso, as pessoas dizendo, não, eu amo a minha mulher. Eu falei, mas você ama a sua mulher, por que essa relação está tão ruim? Tem alguma coisa errada. Eu amo meus filhos, sim, mas seus filhos não estão aí com você, tem alguma coisa errada nesse amor seu. É complicado isso. Pedro não quis ouvir. Aí Jesus usou de uma estratégia que a gente chama de ancoragem. Quando eu quero que um paciente lembre de alguma coisa que eu estou falando, eu dou uma passagem, eu dou uma palavra para que ele lembre dessa palavra durante a semana. E quando essa palavra vem, ele lembra do que a gente falou. E Jesus falou: lembre-se que quando o galo cantar, você vai enxergar o que eu estou falando. Então perceba, quando o galo cantar, lembra do que eu estou falando. E olha o nosso nível de não perceber o mal que a gente faz com as pessoas que a gente ama. É muito ruim quando você ama a sua mulher, seus filhos, seu esposo, seus filhos, e não percebe o mal que você está causando nessas pessoas. E aí Pedro começa a ir atrás de Jesus, que foi entregue aos algozes, né? E aí Deus está lá, sendo machucado, ferido, maltratado, injustiçado, e Pedro vendo tudo aquilo, e aí alguém fala, você é dele, né? E Pedro fala, não, não. Mas eu vi você lá na igreja. Não tem nada a ver, eu não frequento aqui, eu passo, moro lá perto, passo em frente, mas não tem nada a ver. Mas você fala como ele. Não. Aí ele começa a falar palavrão, para mostrar que ele não fala como eles. Até agora, ele está fazendo 3 coisas: negando a Jesus, machucando Jesus, traindo Jesus, fazendo coisa errada. E ele não percebe, ele não tem consciência disso. Ele não tem consciência. Nós fazemos coisas erradas e nem temos consciências. Por isso que Deus está dizendo, sinta o quanto você faz mal. Porque se você não sentir isso, você não vai mudar. Chore, porque o negócio não está fácil. Não é o momento de rir. Está difícil, a situação está um caos. E você precisa tomar consciência disso. Pedro não toma consciência. Aí o galo canta. Quando o galo canta, ele percebe, o galo cantou. Jesus falou o quê? Ai, meu Deus. Jesus falou que eu ia pisar na bola. E eu estou fazendo mal. Aí ele toma consciência disso. E ele chora nesse momento amargamente. Quando um paciente meu começa a tomar consciência e chora pela consciência do mal que ele está fazendo, para a família dele, para ele, eu fico feliz. Por que você fica feliz? Porque agora ele está tomando consciência do que está acontecendo. A consciência da miserabilidade dele. Aí ele tem oportunidade, tem condição de crescer, de se renovar em Cristo. E fantástico, né? Essa é uma mensagem fantástica. Eu tenho em Cristo a solução, a salvação, porque Ele me perdoa. Ele me perdoa da besteira que eu fiz com a minha esposa, com meu esposo, com meus filhos, com meus amigos. Ele me perdoa, Ele me livra dessa condenação. A culpa é uma desgraça, ficar carregando culpa. Porque a culpa faz com que você se puna. Então vai fazer você se punir, vai fazer um monte de besteira também. Tem paciente que fez coisas erradas e quer se punir. Ele não tem noção da graça, não tem noção do amor de Cristo. Aí ele continua ainda fazendo coisas que machuca ele, porque ele precisa se punir. A gente aprendeu que a gente, né, ganha surra, fica de castigo, as pessoas viram a cara para a gente quando a gente faz coisa errada, e Jesus não. Jesus aparece dando a solução. Jesus quer que você seja renovado. Jesus sabe que você não é isso. É por isso que Paulo fala, o mal que eu faço, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Paulo separa. E nesse momento eu tenho que fazer essa separação. Esse mal que eu estou fazendo para minha esposa, para o meu esposo, para meus filhos, não sou eu.
mas do pecado. E aí, Augusto, como é que eu faço? Miserável homem que sou, eu quero mudar, eu quero ter uma família saudável, eu não quero... Eu tenho um paciente que está desesperado, dizendo, Augusto, eu não quero ser grosseiro com a minha esposa, eu não quero ser aquele cara crítico que oprime a esposa. E eu sou. Me ajuda. Olha que absurdo. A gente está escravo da carne. E Deus fala, vem a mim, que eu te liberto. Eu te perdoo e te liberto, porque eu te dou poder para você lutar contra o pecado. Quem me dá poder para lutar contra o pecado é Cristo. Não sou eu não tenho poder nenhum. Nada do que a gente falou durante essa semana, você tem poder para colocar em prática. Você não vai colocar em prática nada disso. Vai continuar a sua vida como a mesma, a não ser que você vai buscar em Cristo poder para combater o pecado e te dar perdão pela besteira que a gente faz. Esse é o nosso Cristo, que está aí à nossa disposição. Você quer esse Cristo? Quer? Essa é uma pergunta. Mas para querer esse Cristo, você vai ter que olhar para aquilo que não é legal, que está em você. Cristo deixou o Espírito Santo para ser o nosso consolador. A primeira função do Espírito Santo é revelar o meu pecado, a minha deficiência, as minhas falhas. Você está afim de ouvir isso? Você está afim de ver as suas falhas? Ou ficar no rico sou, de nada tem falta? Então, Cristo não tem sentido. Agora, se você está disposto a isso, Cristo, realmente, Cristo, eu não estou bem. Muda. Olha, esse é o convite hoje. E a gente vai fazer aqui a nossa terapia com Deus, diretamente com Ele. Abra sua Bíblia em 2 Crônicas 7:14. Em 2 Crônicas, a gente vai fazer a nossa oração, mas fundamentada no que está aqui. A gente vai aprender na terapêutica de Deus. Deus ensinou a terapêutica dele. Olha, não tem psicólogo para todo mundo. Não existe isso. Deus está dando a condição, olha, filho, se você fizer isso, você terapeuticamente se renova. Mas tem que fazer isso. Talvez você tenha que ir no psicólogo para aprender a fazer isso, para aprender a se enxergar, né? E aí Deus dá essa ferramenta, que é um profissional da área de saúde mental. Olha o que está lá escrito. Ele diz assim, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, ou seja, você quer realmente fazer parte da família de Deus, da família de Deus, então você tem que estar no reino. Você tem que estar no fruto do Espírito e não na carne. Você está muito na carne, muita emoção, muito é do meu jeito, eu sou assim, tem que ser dessa forma, isso é carne. Vai ter que ser da minha maneira ou não vai? Ou faz do meu jeito ou a gente separa. Isso é carne. Aí Deus falou, se você quer fazer parte da minha família, você tem que estar no Espírito e não na carne. Você quer fazer parte? Deus falou, olha, você que se diz, né? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, o que é que ele fala? Primeira coisa, a gente, na hora quando lê esse texto, a gente fala, e diz, se meu povo orar. Não, não é se meu povo orar, não está escrito isso aí. Ele está dizendo o seguinte, se meu povo se humilhar. Se humilhar. Se humilhar, você vai para Tiago 4:9, ele vai te dizer o que é se humilhar. Ele diz assim, sinta as vossas misérias, lamente, porque você está fazendo muita besteira. Chore por isso, porque não é legal isso. Tire esse sorriso, essa alegria que não tem sentido. Põe a tristeza, porque é triste mesmo. Mas Deus falou, há tristeza que é para a morte, mas tem tristeza que é pela vida. Ele está falando da tristeza que é pela vida, do arrependimento, a tristeza de Paulo, a tristeza de Pedro, que ficam tristes porque conseguem enxergar que ele não está bem. É. Ele está dizendo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, agora, depois que você se humilhou, percebeu, para de colocar um monte de folhas de figueira na sua feiura, na sua dificuldade, na sua obra das carnes. Isso é feio, nós estamos feios, sem conexão com Deus, a gente é feio, só opera coisa besteira, só fazemos besteira. A gente não quer tomar consciência disso, Augusto, isso não, eu sou legal, sou bacana, a gente quer ficar ainda no rico sou, de nada tem falta. Isso é uma tendência, principalmente dos últimos tempos. E a gente precisa olhar, cair em si, como Pedro caiu em si. Pense. E Deus falou, agora que você caiu em si, vem orar. Agora você ora, conversa comigo. A oração é importante, mas não é toda forma de oração que vale a pena.
Não adianta a gente dizer, ore. Orar sem isso não vai ser ouvido. O próprio Jesus falou, o publicano e o fariseu oraram. O publicano orou e falou, Deus, eu não tenho nem coragem de te olhar. Eu estou uma desgraça. Olha quantas besteiras eu fiz com a minha família, comigo mesmo. Eu sou um desgraçado. Me perdoa e me mostra o caminho da solução. O fariseu olha e fala, ainda bem que eu não sou, ainda bem que eu não preciso do envolve, ainda bem que eu estou bem, não preciso dessa coisa. Ele está aqui só para ver o que está acontecendo, mas eu não preciso disso. E Deus falou, filho, essa sua oração não vai ser ouvida. O que vai ser ouvido é do cara que está dizendo que está mal, que é um pecador. Então não é qualquer forma de oração que vale a pena. Deus está dizendo, olha, você ora, mas você precisa se humilhar. Não adianta orar sem a humilhação, que é entrar em contato com as suas dificuldades. Aí ele diz, então, ó, busca a minha face, venha a mim, eu estou aqui do seu lado. Né? Não precisa, tem gente que fala assim, minha oração não passa do teto, não precisa passar do teto, porque Jesus está presente. Tem a fé é a palavra de Deus, não é o que eu sinto. Aí eu sinto que Jesus não está comigo. Não sinta, acredite no que ele falou, eu estou com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Me busque e acharei. Então, busque com fé. Então, se meu povo se chama pelo meu nome, orar, humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, o que é isso que ele está dizendo? Tome a decisão, eu não quero mais fazer isso. Deus, eu não aguento mais, eu quero mudar. Aí Deus disse, eu ouvirei do céu. Olha, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados. Olha, e se ele está dizendo que ele perdoa os meus pecados, é porque a minha situação não é boa. E aí ele diz, e sararei a sua terra. O sarar a sua terra. Terra, a gente diz que é coração é mente, porque é do coração que procede os maus pensamentos. Os pensamentos estão na mente. Deus está querendo curar a sua mente. Aquilo que você pensa errado, o conceito que você tem errado, a maneira de ver errada, que você acha que é certa. Por isso que Deus diz, há caminhos que parecem ser para a vida, mas na verdade vai para a morte, destrói a família, destrói você. Deus está fazendo esse apelo. Olha, você quer realmente fazer parte do meu reino? Meu reino é espiritual, não é carnal. Então eu preciso que você se humilhe, que você olhe para dentro de você e veja suas falhas. Nós tivemos a semana inteira aqui falando de coisas. Com certeza você viu algumas falhas, algumas dificuldades. Esse é o momento agora de você fechar seus olhos, olhar para essas falhas, se humilhar, ficar triste, porque não é legal ter essas falhas. De repente, a sua mulher está te falando há tempo para você não agir dessa forma, para você não fazer dessa forma. E você continua, porque você acha que dessa forma é o correto. Entendeu? Há tempos que seu filho está dizendo que ele não gosta dessa brincadeira e você continua brincando, achando que essa brincadeira é a que você tem que fazer. Não sei qual é o seu problema, Deus já está te incomodando faz tempo. Esse é o momento que Deus está dizendo, olha, seja humilde, reconheça a sua falha, traga para mim, tome a decisão, eu não quero mais ser assim. E aí eu te perdoarei e vou iniciar o processo de tratamento. Olha que fantástico. O perdão é automático, o tratamento é processual, é de glória em glória. Você está afim disso? Olha que fantástico, é o convite hoje. Então, você vai fechar os seus olhos, eu também vou fechar os meus. Vou fazer esse processo. Primeiro, não se esqueça, não é eu saindo falar com Deus, primeiro é olhar para mim, para a minha deficiência. Agora, se você fechar seus olhos e não encontrar nada de errado em você, você se denuncia para Deus. Você fala, Deus, o negócio está feio, né? Porque eu não vi nada de errado. O negócio está complicado. Se você tiver coragem, faz aquela oração. Sonda-me, ó Deus, mostra o meu coração, mostra o que tem de falha aqui. E se você fizer essa oração sincera, Deus ainda vai te mostrar, ainda há tempo. Ok? Então, como está, você vai fechar seus olhos, olhar para as suas dificuldades, levar essas dificuldades a Deus para pedir o perdão dele e receber dele poder para combater o pecado. O único que tem poder para combater o meu pecado é Cristo. Vamos a ele? Vamos como estamos. Aí você faz a sua, eu faço a minha, eu vou dizer amém e faço a oração final. Ok? Combinado.
Amém, Senhor. Querido amado Pai, obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos dá a oportunidade de fazermos parte da tua família, de chamar o Senhor de Pai. Obrigado porque o Senhor não desiste da gente, Senhor. Passando envolve 2024 para podermos olhar para a gente. Percebemos as nossas dificuldades, como estamos desconectados, Senhor, e quando estamos desconectados, nós machucamos a nós mesmos, ao próximo e a Ti, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deu a condição de estarmos agora, Senhor, indo a Ti, confessando as nossas faltas, confessando as nossas dificuldades, Senhor, no relacionamento familiar, recebendo de Ti o perdão. Obrigado pelo perdão. O perdão é o amor que o Senhor tem por mim. O Senhor me ama tanto que o Senhor deu o Seu Filho para que a gente pudesse ser perdoado. E não só perdoado, Senhor. O Senhor nos ama tanto que deu o Seu Filho para que a gente tivesse o poder para combater o mal que habita em cada um da gente. Obrigado, Senhor. Continua conosco, Senhor. Nos faz fazer isso diariamente. E aquilo que aqui, esse momento espiritual de perceber que precisamos nos conectar com Cristo, para conectar contigo, Senhor, é necessário para fazermos parte do reino espiritual. E queremos ser teus filhos. Nos capacita, Senhor. Capacita cada um que está ouvindo aqui a fazer isso diariamente nas nossas vidas, Senhor. E é em nome de Cristo, pelos méritos dele, Senhor, ele morreu para que ninguém aqui pereça, mas tenha a vida eterna, que pedimos e agradecemos. Amém.